Na primeira graduação foi aquele momento, mas será que vocês vão aguentar pagar? Vocês vão aguentar ficar? É fundamental que nós tenhamos também professoras e professores negros nas instituições. Quando entrei, eu não imaginava que a faculdade era muito cruel. Na face do velho, as rugas são letras, palavras escritas na carne, abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo e as falas silenciadas explodem. O que livros escondem, as palavras ditas libertam. Olá, gente, eu sou Bruno Ramos, articulador nacional do Movimento Punk. Fui conselheiro nacional de juventude por 2 mandatos, tive uma experiência de entender as construções de políticas públicas para as periferias, sou um dos fundadores da Escola de Humanidades e Desenvolvimento e Formação Política com jovens das periferias, especificamente com o público voltado às questões do movimento funk, né, que foi a Associação Cultural Liga do Funk, onde fundamos em 2012. Eu sou Dandara Maria Barbosa, tenho 24 anos, sou nascida e criada na região norte do estado do Tocantins e da cidade de Palmas. Sou jornalista, sou ativista da causa negra, da causa das mulheres, das juventudes. Eu sou a Gisele dos Anjos Santos, tenho 35 anos, vivi a vida inteira na Zona Leste de São Paulo, no extremo oeste, Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo. Sou historiadora, pesquisadora, ativista do movimento de mulheres negras, feminista negra. Iniciei a minha militância aos 16 anos de idade, ainda no movimento anarquista, movimento estudantil, e agora estou cursando o doutorado em História Social na USP. O meu período de faculdade foi muito difícil, atordoado. Quando entrei, eu não imaginava que a faculdade era muito cruel, muito opressora em todos os aspectos. Na primeira graduação foi aquele momento, mas será que vocês vão aguentar pagar? Vocês vão aguentar ficar? Na segunda graduação, que foi já de tecnologia, que aí eu queria um diploma público, né? Eu falei, eu quero estudar, eu já tenho a experiência da universidade particular, agora eu quero a experiência da faculdade pública. Aí vem o pessoal e fala assim, mas na área de tecnologia, você é boa em matemática o suficiente para ficar? E aí as pessoas me perguntavam, vai continuar estudando, vai para um doutorado? Eu falava, não. Mas por quê? Eu falava, não, porque não é para mim. Eu sempre dizia, não é para mim. E aí até que uma vez um companheiro meu falou para mim assim, sério mesmo que você está dizendo isso, assim, sabe, coordenadora de projeto social, trabalhando, você acha ainda que tem lugares que não é para você? E eu falei, caramba, eu nunca me dei conta disso na minha vida, né? Como essas coisas impactam o que você se sente capaz de fazer, né? Como é difícil você mudar a chave de algo que foi normatizado, assim. É normatizado que esses espaços não tem mulheres, não tem negros. Então a gente tem que lutar todo dia contra isso, sabe? Eu passei 5 anos tentando entrar na universidade. A minha mãe faleceu em 2009, né? Então eu entrei na UEMA em 2006. E assim, para mim foi tipo uma porrada, sabe? E agora, o que eu vou fazer? Eu continuo na universidade, eu saio, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Uma irmã pequena, a minha irmãzinha nesse tempo tinha 5 anos de idade. Eu não sabia se eu saía para poder trabalhar no mercado. Eu passei por um luto muito forte e uma luta para poder continuar sobrevivendo tudo isso, né? E eu terminei a faculdade em 2012, a UEMA. Eu terminei, me formei. E o dia da minha colação de grau fazia ano que minha mãe tinha falecido. Eu recebi minha colação de grau naquele dia, né? E foi uma festa, eu acho que uma festa no céu também para minha mãe. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu conheci uma colega que eu já tinha conhecido de um projeto que eu fazia parte. A gente se tornou logo amigas inseparáveis, porque a gente veio da mesma periferia, que é a região de Taquaralto de Palmas,
e a universidade ficava no centro. A gente pegava 3 ônibus para ir e 3 para voltar. E aí a gente dava os nossos rolês, né? As nossas formas de se manter. A gente teve ansiedade, né? Crise de ansiedade, por essas divergências, né? Por essas dificuldades, né? Porque é muito difícil você ser negro da periferia, estar nas faculdades. E aí, quando a gente morava junto, eu, infelizmente, perdi essa minha melhor amiga. Ela se suicidou. Foi aí que eu tive que me parar, cuidar da minha saúde mental, que eu nem sabia o que era saúde mental. Foi aí que eu tive que me amadurecer em todos os aspectos. E foi aí que eu tive a obrigação de terminar essa faculdade por ela. E ela faz muita falta, porque ela era minha melhor amiga. E ela se suicidou por causa desse sistema racista, machista, pelas dificuldades que ela tinha na faculdade e que ela não conseguia reverberar todas essas dificuldades, ela não conseguia entender. Então, toda vez que as pessoas me olham hoje, eu sou formada, eu trabalho, eu tenho minha casa, hoje eu tenho uma vida estável, mas ninguém sabe toda a minha trajetória, o que eu passei para hoje eu estar nesses espaços, sabe? Eu ressalto, né, que mais do que os desafios para entrar, para acessar a universidade, a gente tem milhões de outros desafios para conseguir permanecer e para conseguir também manter a nossa saúde mental em um espaço que é tão hostil, tão violento, pensando as nossas... Pensando os nossos corpos, né, corpos de mulheres e homens negros, que são interessantes, né, no contexto acadêmico, enquanto objetos de análise, não enquanto pessoas para estarem ali, questionar, refletir, problematizar, trazer outros pontos de vista, outras experiências, outras narrativas frente àquilo que está sendo dito e frente a tudo que historicamente foi dito com relação a gente nesse ambiente da academia. Quando eu falo da questão que eu era recebido de uma forma muito mais calorosa como objeto de estudo, e depois que eu passei sujeito de pesquisa, a minha relação com os acadêmicos mudou. Preto, quando fala muito desse conhecimento e que fala de outros autores, a gente é lido como arrogantes, como soberbos. Eu não ouço as pessoas falar que branco é arrogante porque está falando de uma área que ele não tem domínio. Mas se a gente vai falar, por exemplo, de geopolítica, como? Não, peraí. Então, assim, o tempo todo, as estruturas, ela também tenta te naturalizar naquele lugar. Primeiro, ela quer que você não exista de forma alguma. Depois, quando você se projeta como uma liderança de um movimento importante social, o cálculo, ele começa a se tornar em torno do que você pode trazer de benefício em cálculo político. Não queria que eu estivesse nesse lugar. Hoje, como eu estou, eles querem me naturalizar somente nesse lugar. Só que eu consigo discutir muitas coisas. Então, trazer essas outras narrativas é sempre um grande desafio e como alguns historiadores costumam dizer, construir a história a contrapelo, né? Especialmente hoje, quando nós temos mais e mais estudantes negros e negras dentro das instituições, dentro da universidade, é fundamental que nós tenhamos também professoras e professores negros nas instituições, que a gente reveja a nossa bibliografia, nosso ponto de vista, né, para olhar para a sociedade de modo geral. Então, eu pretendo contribuir nesse sentido, somando, né, ao corpo docente de uma instituição para ter também essa possibilidade de diálogo e de troca, né, com alunas e alunos interessados em discutir as relações raciais e de gênero. A academia, ela vai te dar uma autonomia, uma dignidade, né, que só o tempo, depois que a gente está nesses espaços, a gente consegue entender.
A educação é a parte mais importante para que a mudança seja uma realidade. Antes das cotas, nós tínhamos nas universidades federais brasileiras menos de 1% de negro. O meu pai, eu considerava um homem inteligentíssimo, mas ele não teve as mesmas oportunidades que ele me proporcionou.